Olá galera, tudo bem? Vamos para mais um videozinho de sociologia aqui, refletir um pouco sobre um tema que eu acho fundamental, da gente sempre pensar junto e debater e sempre falar sobre preconceitos, né? Parece um tema solto, mas ele é fundamental e ele é bastante sociológico, né? Por quê? Porque ele é cultural. Os preconceitos não nascem com os indivíduos. Se você observar as crianças, elas não têm preconceito nenhum. Elas vão começando a, através do exemplo, criar preconceitos. Então, isso é cultural, isso é sociológico, né? Por observação dos adultos que já são cheios de preconceitos, elas começam a imitar e aí começam a naturalizar o que na verdade é cultural, tá? Então, o que eu quero abordar com vocês aqui? Se a gente consegue fazer aquele raciocínio da relativização, relativizar o que pra gente é certo, e observar que esse certo e esse errado é muito construído culturalmente, em termos de hábitos culturais, maneiras como a gente enxerga o diferente, né? Tudo isso são construções sociais, né? E se a gente observa esse movimento, a gente verifica que se é um aprendizado, né? Se eu aprendo a ser preconceituoso, tem uma parte que pode ser analisada de forma a dar uma esperança, que é, se é um aprendizado, eu posso desaprender, né? E para que esse processo de desaprender seja estimulado em nós, a gente tem que estar sempre atento a tudo que a gente critica de forma veemente, porque é diferente, né? Então, a primeira coisa talvez que seja mais importante de ser dita aqui nesse vídeo é que não existe sociedade pautado na uniformização dos indivíduos. E aí eu digo uniformização, como que eu posso explicar para vocês aqui? De personalidades, não existe. Nós somos diferentes. Somos diferentes fisicamente, somos diferentes como indivíduos, né? Somos únicos. Não vai ter ninguém igual a você, em nenhum aspecto. Pode ter alguém parecido num aspecto, mas em outro vai ser diferente, porque somos únicos. Nós, seres humanos, somos únicos, né? Essa unicidade é lindo, é belo, é fantástico. E ela promove a diferenciação que existe. Diferenciação no sentido positivo. Somos diferentes porque somos seres únicos. Essa diferença, ela é o fundamento da existência de sociedade. O que é um fundamento? Se eu for pensar numa construção física, o fundamento é a base, não é isso? Vamos lá, você tem um edifício e aí não existe a construção de um edifício sem você fundamentar. Se você tira o fundamento, o edifício rui. Olha o que eu disse para vocês agora. A diferença, o fato de sermos diferentes em vários aspectos, é o que possibilita a existência da sociedade. Não existe sociedade sendo todo mundo igual. Vou dar um exemplo. Igual que eu estou falando, não estou falando no sentido jurídico, estou falando no sentido de composição cultural e natureza, beleza? Olha só que interessante. Se todos fossem como eu, não existiria praticamente nada palpável. Por quê? Porque eu trabalho e gosto de refletir no campo das ideias, certo? Então imagina, todo mundo é Daniela. Então todo mundo vai ficar pensando sobre as questões que compõem a sociedade. Tem sociedade? Não, por quê? Porque eu preciso da pessoa que trabalhe. A sociedade precisa. Eu tô falando só no campo do trabalho, mas isso serve para tudo, tá? Precisa da pessoa que trabalha
varrendo a rua, precisa da pessoa que trabalha dirigindo o ônibus, precisa da pessoa que trabalha cozinhando, precisa da pessoa que trabalha na fábrica, na produção de qualquer item, precisa da pessoa que trabalhe no hospital, precisa da pessoa. Entende? Então, assim, a diferença é que possibilita a existência da sociedade. E isso serve para trabalho, isso serve para pensamentos, isso serve para a existência humana. Se todos fôssemos iguais, não existiria sociedade. Então, olha que louco. Isso é o fundamento da existência da sociedade. E aí a gente nasce, né, como um ser humano social, e aí a gente se relaciona. A gente precisa se relacionar. É fundamental para a nossa espécie, beleza? A gente se relaciona. E aí, através desse relacionamento, com os variados tipos de parentesco, a gente vai aprendendo a achar a diferença como algo ruim. Olha que contrassenso. A gente só existe como sociedade porque nós todos somos diferentes. Então, a diferença é fundamental. Sem ela não tem sociedade. A gente tem que começar a olhar a diferença, e aí seria um aprendizado cultural de observar a diferença com outro olhar que muitas vezes a gente não é ensinado a ter, que é observar a diferença pelo seu aspecto belo, pelo seu aspecto imprescindível, importantíssimo, para que a gente exista e conviva como um grupo social. Então, quando a gente começa a receber informações de que a diferença é negativa, a gente faz uma coisa inimaginável em termos racionais, porque a gente pega o que possibilita a nossa existência em grupo e pega o que é fundamental para que a gente exista em grupo e transforma em caos nos relacionamentos humanos, que é isso que ocorre quando a gente discrimina. A gente aprende a discriminar no sentido negativo do termo. A gente aprende a tratar os diferentes como sendo nocivos, quando na verdade os diferentes são fundamentais para que a gente exista como sociedade. Então, esse tema específico, que é preconceitos de todas as naturezas, que na verdade não são naturezas, né? Preconceitos de todos os tipos culturais, eles são a ausência completa de raciocínio do que é viver em grupo. Eles são a ausência completa de sensibilidade do como que a gente necessita do diferente para existir. E aí, esse tema fez eu cursar Ciências Sociais. Foi esse tema que fez eu cursar Ciências Sociais. Eu sempre achei uma irracionalidade bastante desconfortável em qualquer tipo de preconceito que a gente possa vir a ter. Porque, primeiro, o preconceito em si, ele já traz uma arrogância de quem o tem, mesmo que não perceba, tem lá um fundo de arrogância. Por quê? Porque a pessoa que discrimina, ela acredita que só a maneira como ela vê, ou como ela é, ou como ela aprendeu que deve ser, é a correta. Quando, na verdade, nós somos uma espécie. E como espécie, a gente é extremamente vasto, amplo, há várias possibilidades. Isso serve para qualquer assunto. Então, assim, o preconceito, ele é algo bastante desanimador quando a gente pensa que a gente tem uma capacidade de raciocínio e quando a gente coloca esse aprendizado cultural no nosso dia a dia, na nossa composição de visão do mundo, a gente desconsidera essa capacidade de raciocínio que a gente tem, porque a gente coloca por terra toda a nossa condição de convívio em grupo por um aprendizado que não tem o menor sentido racional. Ele é completamente pautado numa emoção criada
em nós através do convívio. Ou uma emoção do tipo, geralmente é uma insegurança, porque o preconceito ele é um sentimento que tem uma origem na insegurança, né? Ele é um sentimento violento, né? Ele é um posicionamento de violência, porque o preconceito significa o que na prática? Você não concorda com a atitude, com a maneira ou estética ou de escolha, ou o que quer que seja, de uma outra pessoa que é diferente de você, e aquilo te afeta num nível emocional que faz você esquecer o racional e querer que aquilo não exista. Como se, né? E aí tem uma arrogância. Como se a gente tivesse como determinar como as outras pessoas devem ser. E o que é uma loucura, porque as pessoas geralmente que preconceituam e fazem isso, às vezes sem nem perceber, elas sabem que aquilo é ruim, porque se alguém fizer algo parecido com elas, ou um outro tipo de preconceito, ela vai sentir que é ruim, ela sabe que é ruim. Então, assim, é algo que coloca por terra a nossa capacidade de raciocínio. Da maneira mais elementar desse raciocínio, que é, se as pessoas fossem todas iguais, não existiria funcionamento de sociedade. E a gente, como um animal social, a própria expressão já está dizendo, não vive sem o outro. Então, se eu quero que o outro não exista porque ele não está dentro das minhas, olha que arrogância, né? Das minhas concepções do que deve ser, de como que ele deve ser, e eu quero que ele não exista, na verdade eu estou negando a própria possibilidade de existência humana, porque eu preciso do outro para viver, em vários aspectos. Então, o preconceito ele é uma total falta de raciocínio, ele está completamente preso em emoções que são emoções aprendidas, né? São culturais e que são aprendidas dentro da ênfase na crítica, dentro da ênfase na insegurança, dentro da ênfase da violência com a natureza das outras pessoas. Então, eu ficaria falando aqui horas sobre o preconceito, porque ele é algo que angustia muito, porque a gente tem muito mais capacidade como seres humanos de se relacionar de uma maneira mais harmônica, sabe? A gente tem muito mais capacidade e a gente subutiliza quando a gente permite apenas, através das emoções negativas, né, se relacionar dessa maneira agressiva e violenta, tá? Uma outra coisa, antes de fechar o vídeo, o preconceito também é muito fruto de um tipo de comportamento que a gente vê cada vez mais crescente, que é o comportamento em cima do olhar crítico. Mas não do olhar crítico científico, não do olhar crítico tentando melhorar questões que podem ser melhoradas, do olhar crítico por si só. Então, assim, a gente tem uma sociedade que enfatiza o tempo inteiro se relacionar através da crítica. E o que seria o contrário, talvez que seria o antídoto disso, é a gente começar a observar as coisas boas que todos nós temos. Então, às vezes, você pode não ser tão bom em um determinado aspecto da tua personalidade, mas você tem algum outro aspecto que é muito positivo e isso deveria ser melhor trabalhado e estimulado pelos outros, entende? Então, assim, às vezes não, geralmente, as pessoas observam coisas interessantes nas outras e não falam, não dão um feedback positivo, mas qualquer questão que ela ache que fugiu um pouco do esperado, certamente as pessoas no geral pontuam. Então, assim, a gente poderia começar a fazer um trabalho interno de começar a dar feedbacks positivos do que a gente realmente acha positivo e começar a diminuir a quantidade de crítica que a gente faz às outras pessoas,
como se elas tivessem que existir para nos atender, entende? Isso é uma análise que a gente pode fazer mais em outros vídeos, mas esse tema é um tema que me sensibiliza muito e é o tema que fez eu cursar Ciências Sociais. Eu fui para lá para entender por que a gente se relaciona tão mal, né? E nos vários momentos históricos, a tecnologia melhora, né? Tudo melhora e a gente se relaciona mal. Por que a gente fica fixado em subutilizar o cérebro e utilizar as emoções de uma maneira que nos maltrata como espécie, tá bom? E mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, vou trazer alguns autores e tal. Primeiro eu quis só fazer uma análise, deixar a pergunta no ar. O que a gente pode fazer, e aí isso é uma questão individual, o que cada um pode fazer para melhorar a maneira como a gente se relaciona com o diferente, sem querer fazer com que o diferente não exista, sem querer fazer com que o diferente siga um padrão que é nosso, sem desrespeitar como cada um é, entende? Então, assim, o que a gente pode fazer? Qual é a parte nessa confusão toda de convívio social que cabe a nós, somente a nós, desaprender que foi aprendido como um processo cultural? Nesse sentido, com um resultado nocivo, tá bom? Por enquanto, agora, nesse vídeo é isso, mas eu vou falar muito sobre essa questão porque ela tá direto no nosso dia a dia, tá bom? Um abraço.